pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Heloísa, tenho cabelo longo, liso, estou de óculos, com a camisa da Regina Bateduc e o meu fundo é com flores. E você está no programa Conversa Entre Gerações. E o tema de hoje é direito à participação de crianças e adolescentes. E o convidado de hoje é o Cláudio Vieira, que é secretário nacional do Direito da Criança e do Adolescente do Governo Federal e também é presidente do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA. Meu nome é Cláudio Augusto, eu sou secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Eu sou um homem branco de 64 anos, sou careca, uso óculos, estou vestido com uma camisa social branca e uma calça azul marinho e sapatos pretos. Estou sentado no quarto da minha casa, fazendo essa entrevista com a Rede Não Bate Duque. Então, Cláudia, eu quero fazer algumas perguntas para você sobre direito à participação. Conta pra gente o que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, CONANDA, e o que ele faz. Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, há 33 anos atrás, no capítulo que diz respeito à política de atendimento, o Estatuto seguiu a direção, a orientação que já vinha da Constituição de 88. Então, o que a Constituição fala? A Constituição diz para que as ações públicas sejam descentralizadas e municipalizadas. Então, antes do Estatuto, as políticas para a população infantil e adolescente do país eram todas centralizadas. Significava o quê? Tinha um único órgão no Brasil que pensava e fazia as ações para atendimento da população infanto-juvenil, basicamente direcionada para aqueles que eram os pobres. O Estatuto da Criança e Adolescente, então, quando ele vai falar sobre como vai ser feita a política de atendimento, ele diz que vão ser criados conselhos deliberativos, ou seja, vão ter órgãos públicos no nível federal, que no caso é o CONANDA, nos níveis estaduais, que são os conselhos estaduais e o Conselho Distrital do Distrito Federal, e os conselhos municipais. Todos esses conselhos têm o nome de Conselhos Nacional, Distrital, Estadual ou Municipal, Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o CONANDA é esse órgão federal, é esse conselho. Esses conselhos eles são compostos por representantes de governo e representantes da sociedade civil. Então, o CONANDA tem metade dele, 15, que são representantes dos ministérios, e 15 de organizações da sociedade civil que têm atuação em pelo menos duas regiões no Brasil. E o CONANDA, como os conselhos estaduais e municipais, ele tem por obrigação deliberar, ou seja, produzir políticas públicas para o país. Os estados têm a obrigação de produzir política pública para os seus estados e o dos municípios para os seus municípios. Então, dessa forma, o Estatuto da Criança e Adolescente cumpriu esse mandato judicial, esse mandato constitucional de descentralizar e de a população poder participar diretamente da formulação de políticas públicas na área de criança e adolescente. E como a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente atua para cumprir o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? A Secretaria foi um órgão criado exatamente após o ECA. Então, na perspectiva do ECA, o federal, o âmbito federal, ele tem um papel muito mais de formulador e de executar os planos gerais, né? Por exemplo, combate à violência e exploração sexual, à erradicação do trabalho infantil, ao atendimento socioeducativo, mas não é mais ele estar formulando e articulando essas ações do que executando. Antigamente, o governo federal também executava, né, nessa área.
Então, a secretaria ela é um órgão criado exatamente por conta da perspectiva que foi constada na aprovação do ECA. Então, é o órgão federal que articula as políticas de garantias de direitos da criança e adolescente na perspectiva colocada pelo ECA e pelos planos, respectivos planos de atendimento, seja na área da violência e exploração sexual, da proteção de vítimas e testemunhas, da socioeducação, da convivência familiar, da erradicação do trabalho infantil, ou então do próprio formação e acompanhamento dos conselhos de direitos e conselhos tutelares. E aproveitando que a gente está falando de participação, eu fui jovem mobilizadora da Regina Bateduc por 3 anos e tive o privilégio de fazer uma participação na Câmara de Deputados em Brasília, né, que foi onde eu tive o meu direito de participar, que foi bem legal, onde tinha outros jovens, outros adolescentes que também estavam lá pela mesma causa, onde também tinha adultos, né? Então foi uma forma que eu vi que eu estava participando e eu queria saber quais são as outras formas dos adolescentes participarem diretamente na construção e manutenção das políticas públicas voltadas para eles. A participação é uma condição essencial da formulação e da aplicação de políticas públicas na área de criança e adolescente. Então, tanto a participação dos adultos, mas principalmente de crianças e adolescentes. Então, hoje, esse ano, desde o ano passado, nós estamos envolvidos aí na formulação das conferências, por exemplo, conferências municipais, agora estamos na etapa das estaduais e em novembro da etapa nacional, não só na época de conferência, mas agora, principalmente, é fundamental, importante e obrigatória ter a participação de crianças e adolescentes nos conselhos de direitos, nas organizações que executam políticas, nas ações que se fazem para as crianças e para os adolescentes, a obrigação de ouvi-las, para entender o que eles estão solicitando, para poder fazer o diálogo pedagógico com eles e com elas. Então, é muito importante e fundamental, porque a participação ela é um mandato que vem da Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, e o Brasil é signatário dessa Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, e a participação é um direito da criança e do adolescente. Então, ela não é um perfume cheiroso que a gente pode passar, ou é um adendo, ou é um jarro bonito que a gente coloca em cima de uma mesa, ela é uma condição obrigatória para que essas políticas formuladas, sejam no âmbito do município, dos estados ou mesmo nacionalmente, por isso que você teve a oportunidade de participar, um conjunto de adolescentes participou em Brasília, participaram com algum evento lá no Congresso, porque isso faz parte, constitui a formação de crianças e adolescentes para que eles saibam como funcionam as coisas, como que as coisas se dão, como é que são aqueles espaços que estão lá, que não são dos deputados nem dos senadores, são nossos, inclusive das crianças e dos adolescentes. Então, é se apropriar da coisa pública para que a coisa pública funcione para o público a que ela se destina. Então é isso, Cláudia. Eu queria agradecer muito a sua participação, porque eu acho que é muito importante nós, adolescentes e jovens, saber que a gente tem o direito de participar e poder ter esse privilégio. Nós agradecemos, sim, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, lembrando a todo mundo, né, que este ano, no dia 1º de outubro, nós vamos ter a escolha dos conselheiros e conselheiras tutelares no Brasil inteiro. É muito importante a nossa participação. Se vocês não se tornaram candidatos, mas todo mundo que tem título de eleitor pode ir votar no dia 1º. Esses conselheiros e essas conselheiras vão ser eleitos dia 1º e por 4 anos em cada município do Brasil, eles é que vão tomar conta e fiscalizar as políticas para a infância e adolescência. Então, é uma escolha importantíssima. Chamo todo mundo a participar dessa eleição e, como nós estávamos falando, também chamo todo mundo a participar da feitura, da elaboração, da promoção de direitos de criança e adolescente para que a gente tenha uma sociedade menos desigual
e com mais possibilidades de todos se desenvolverem plenamente. Então é isso, gente. A gente encerra a temporada. E você que gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e fica aí esperando os próximos vídeos, que vai ter muitos vídeos falando sobre participação, que é um direito de todos nós.